E a Síria vive um momento de novo de mais tensões, de mais conflitos, basicamente em dois grandes grupos e formado pela a nova força oficial de defesa, né, que é basicamente do HTS e suas minorias, mas que estão inclusas num pacote só, junto com os ou contra os alauítas, tá? Vou mostrar aqui no mapa. Alauítas que são pró-Assad, são famílias, né? São descendentes, né? Um grupo, uma minoria, em que está ocorrendo muito conflito em Latakia, todo esse trecho aqui do litoral, que é onde, teoricamente, é presença, foi historicamente presença dos alauítas, né? Há muitos anos, e que foi fortemente influenciado e cresceu-se fortemente. Tudo aqui é, evidentemente, no governo da família Assad. Então, em todo o setor, disparos, trocas de tiros em grande quantidade, tá? Avião russo tendo que sair do, da possível base aérea, que é teoricamente russa ainda, até que se diga o contrário. Teoricamente, eles levantaram um voo para poder ajudar a própria força, supostamente do HTS, no caso, a força oficial da Síria, para definir uma série de questões. Então, muito conflito, tá? Em todos esses setores aqui. Enquanto isso, Israel fica de olho, levantando voo também de alguns aviões aqui, de olho no que está acontecendo nessa parte norte. E o caldeirão, então, continua a ferver. Você precisa entender que, historicamente, Síria, já há muitos anos, como eu falei rapidamente tá aqui, ó, olha o caldeirão, tá? Nós temos drusos aqui nesse setor, tá? Em todo esse setor tem presença de drusos. Não tem exatamente um local exato, mas tem presença de drusos mais ou menos aqui. No próprio Colinas de Golã tem presença de drusos. Aldeia drusa aqui mais ao sul. Umas pequenas partes aqui. Em Dara e outros setores é uma outra minoria que está presente, tá? Nós temos uma quantidade grande ainda de dissidentes no deserto do Estado Islâmico. Em todo o deserto ainda tem presença, tá, deles em grande quantidade. Nós temos o pessoal do HTS, que é uma mistura de grupos, né? Lógico que, evidentemente, conseguiu Al-Shara, o Al-Golani conseguiu juntar esses grupos étnicos aqui e de pensamentos diferenciados num grupo só, hoje chamado de HTS. Nós temos um setor de uma influência forte, que toda essa parte mais noroeste e norte tem uma influência forte da Turquia, ou presença 100% praticamente militar turca, assim como nesse trecho aqui ao norte, presença turca. Aqui, ó, tudo isso aqui turco, turco. E em amarelo nós temos os curdos. E tem uma série de conflito com os turcos. Então imagina o caldeirão. E aí vem um detalhe, em meio a tudo isso aqui nós temos várias áreas americanas. Daqui a pouco eu vou mostrar no mapa, em um outro mapa isso. Então, imagina só a mistura que é esse país, tá? Que teoricamente melhorou um pouquinho em relação ao que estava lá depois da queda de Assad e tudo mais, aparentava ter controle, mas não é bem assim. Aqui tem um outro mapa que mostra exatamente isso que eu estou comentando, tá? Ó. Mostra no mapa. Esse mapa é da The Washington Institute for Near East Policy. Esse mapa mostra mais ou menos isso que eu estou comentando aqui, ó. Em azul aqui, bem pequenininho, tem a presença israelense. Em verde, são tribos de facção sunita. Nós temos aqui, ó, isso aqui são os drusos, aqui onde eu estou riscando. Toda essa área cinza mais escura é a presença do HTS. Nós temos aqui, ó, exatamente, próximo à Latakia, tem a bandeira russa e tudo mais. É o setor em que os alauítas têm e onde está acontecendo os conflitos nesse momento, tá bom?
Nós temos os turcos aqui, ó, na parte norte. Em amarelo, os curdos. E perceba só a quantidade de bandeiras americanas. Então são todos aqui, ó, são locais de extração de petróleo e que os americanos terminam criando, tá? Um posicionamento aqui nesses setores, assim como aqui, ó, em Altaf, em Altanf, que é na chamada fronteira tríplice, uma fronteira que fica entre Jordânia, Síria e Iraque, que tem presença americana também. Em Altanf tem outros setores aqui, tem uma outra base militar dentro da Jordânia, existe uma outra base militar um pouco mais distante, tem o Estado Islâmico nesse setor aqui, tá? Próximo a Palmira, não exatamente em Palmira, mas que de vez em quando tem confusões em Deir ez-Zor e por aí vai, né? Que são dessas tribos sunitas aqui. E de vez em quando pegam algumas brigas com os curdos também. Então imagine esse caldeirão que é. Isso é a situação mais ou menos atual, onde de certa forma Israel colocou debaixo do seu guarda-chuva de proteção os usos que já vêm e fizeram votação e tudo mais, dizendo que querem ficar sob proteção israelense. Nós temos essas tribos sunitas que estamos tendo problemas, tá? Derá, ou Dará, esse setor aqui, é um setor que tem o pessoal do HTS, tá? Só nesse setor, mas Israel vê com maus olhos todo esse pessoal daqui, essas tribos sunitas. Por quê? Mas aí existe outro problema bem maior. Qual é o problema maior, para você entender? É que no passado recente, tribos drusas, tribos dessa minoria sunita, e o pessoal aqui, ó, de cima, alauíta, sempre tiveram uma presença muito forte com o Irã, tá? O Irã sempre teve uma presença muito forte aqui com esse pessoal, nesse setor, tá? Nesse setor aqui, druso, minoria sunita com os alauítas. Hezbollah, principalmente aqui nesse setor norte, fez já muitos trabalhos. E esse pessoal aqui normalmente trabalha enfim, de espionagem, digamos assim. Em meio a tudo isso, tem uma possível solução trazida pelo próprio sistema, pelo pessoal lá daquele instituto que eu comentei, de Washington. Seria essa a solução deles. Teoricamente, caminha-se para isso. Só que só tem um problema aqui. Seria esse trecho de Rojava. Rojava, para quem não conhece, é o Kurdistão sírio, como é chamado, né? Rojava. É formado por vários grupos de minoria, mas são curdos de uma forma geral. São curdos de vários tipos de subdivisões, mas são curdos. Então, uma parte dessa região seria, de fato, retirada, ocupada pelos turcos, tá? Pela Turquia, aqui na fronteira. Toda a fronteira, na realidade, seria um tipo de área desmilitarizada. Aí nós temos os curdos aqui. Essa parte aqui seria a Síria propriamente dita, né? O Emirado Islâmico do Levante, como eles estão se chamando, né? Da Síria. Seria toda essa área aqui. Esse DMZ significa área desmilitarizada, a capital. Tudo seria Síria, de fato. Digamos, Al-Shara comandando, seria algo como isso aqui, assim, ó. Tá bem por cima. Seria isso. Sendo que nós teríamos uma zona desmilitarizada. Quem controlaria, teoricamente, seria a ONU. Teoricamente. Tudo isso aqui, né? Um pedaço aqui da colina de Golã, dessa zona de amortecimento que os israelenses já tomam conta, tá? Aqui ao sul. E tudo isso aqui seria um corredor druso de parceria, né? De parceria entre drusos e israelenses, já que teoricamente existe essa base militar americana aqui, existe uma outra base militar americana,
Então essas bases militares os americanos liberariam para os israelenses tomarem conta, já que Trump vem falando constantemente que tem o desejo de sair de todo esse trecho do Oriente Médio, desse setor, deseja começar a tirar parte das suas tropas. Então, para que essas bases militares não ficassem sem ninguém, ele ficaria com um aliado, que no caso seria Israel, que ficaria com essas duas bases militares que tem aqui, essa outra ficaria provavelmente com a Jordânia, né? Tem uma outra dentro da Jordânia. E eu não sei o que faria, o que ocorreria com essas bases militares de perfuração de petróleo que existe, né, dessa região curda. Mas essa é uma possibilidade cada vez mais sendo trabalhada para se resolver parte, lógico que não vai resolver, porque vai trazer de mais outras broncas. Enfim, como você pode ver aqui, muitos conflitos no litoral, mas o fato é que vamos ver o que, vai acontecer. Tem um caso de negociação também, em meio a isso, tem os russos no pacote, russos que vêm negociando com Al-Shara, né, o governo dito oficial sírio, o que vai ser feito aqui. Teve algumas negociações entre Israel e o pessoal dos alauítas, só que tem um problema que historicamente os alauítas não foram confiáveis para Israel, apesar de que estão dizendo, olha, mas é diferente, era quando era Assad, nós éramos cooptados a serem praticamente obrigados a fazer isso, agora é diferente. Não sei, vamos ver como vai se portar, mas a situação é que esse caldeirão não é uma situação muito interessante. Infelizmente, deve permanecer tendo conflitos até uma estabilização que esperemos que seja o mais breve possível.